Do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e o que teremos neste momento? Um conteúdo muito especial, vamos conhecê-lo. Olhem só, iremos trabalhar com o seguinte tema, são as figuras de linguagem. Em específico, vamos trabalhar com as figuras de pensamento. O nosso título para esta aula será Penso, logo crio figuras de linguagem. Então vamos juntos para ela? Oi, amigo, você está bem? Por que está sentado dessa forma? Porque eu estou aqui refletindo, pensando. Sabe como é, né? Penso, logo existo. Mas o que você está pensando assim tão profundamente? Sobre figuras de pensamento. Figuras de pensamento? O que é isso? Exatamente! O que seriam as figuras de pensamento? É sobre isto que iremos estudar nesta aula. Iremos conhecer este conceito e também conhecer alguns exemplos delas. Vamos então? Vamos começar pelo entendimento do que são as figuras de linguagem. Temos que ter em mente o seguinte, figuras de linguagem são recursos linguísticos que são empregados exatamente com o objetivo de gerar uma linguagem que é diferente daquelas que utilizamos no nosso dia a dia, daquela que é comum para nós. O objetivo, então, das figuras de linguagem é utilizar a palavra, as expressões, para gerar sentidos que são diferentes e inovadores, fora do nosso comum. As figuras de linguagem podem ser de 4 tipos. Olhem só, elas podem ser figuras de palavra, figuras de som, figuras de construção ou figuras de pensamento, não é? Então, observemos que o nosso foco será exatamente este último tipo que eu citei, as figuras de pensamento. E as figuras de pensamento acontecem quando se cria ali contextos de expressão em que se quer, de alguma maneira, modificar os sentidos que as palavras costumam ter no cotidiano. Então, através daquela construção linguística, daquela frase, daquela expressão, daquele texto, consegue-se gerar sentidos diferentes daqueles que as palavras ou as expressões têm no cotidiano, ok? Então agora vamos conhecer alguns exemplos de figuras de pensamento? Vem comigo! Então, pessoal, agora nós iremos observar exemplos de figuras de linguagem. Começaremos por esta que está aqui, a personificação ou a prosopopeia. E como o próprio primeiro nome sugere, personificação, esta figura de linguagem acontece quando, por meio de um enunciado, nós atribuímos características ou ações que são próprias dos seres humanos a elementos que não são humanos, como, por exemplo, a objetos, a plantas, a animais. Então, acompanhem este exemplo. Observem só, quando dizemos nessa canção, o vento beija meus cabelos. Notem o seguinte, a ação intencional de beijar alguém como forma de carinho é uma ação que é própria dos seres humanos, correto? Entretanto, aqui atribuiu-se essa ação ao vento, como se quisesse dizer e demonstrar que o vento está ali bastante forte e está tocando os cabelos, jogando os cabelos para trás, enfim, aquele vento está beijando os cabelos da pessoa. Então aí nós temos um exemplo de personificação ou prosopopeia. Seguindo adiante, agora nós vamos observar um outro exemplo, que é o eufemismo. O eufemismo acontece quando buscamos suavizar alguma mensagem que socialmente é considerada pesada, ou então que tem um conteúdo que é socialmente considerado um tabu. E aí o objetivo do eufemismo é tornar essas mensagens que são tabu ou pesadas mais suaves, dizer o conteúdo desta mensagem, mas suavizando aquilo que ela quer expressar. Por exemplo, a mensagem comum seria a seguinte: você está mentindo.
mentir é algo que é socialmente pesado, vamos dizer assim. Como suavizar isso? Da seguinte maneira: você está faltando com a verdade. Então, neste segundo exemplo, nós temos um eufemismo, porque eu suavizei o conteúdo desta mensagem inicial de dizer que alguém está mentindo. Um outro exemplo de eufemismo seria em relação à frase comum: ela roubou a borracha ou ele roubou a borracha. Eu posso suavizar esta mesma mensagem da seguinte forma: ele pegou emprestada a borracha sem a intenção de devolver. Notem que o conteúdo da mensagem é semelhante, porém é mais suave. Então, nesse sentido, nós temos dois exemplos de eufemismo que cumprem essa função de suavizar algo que possa ser pesado ou um tabu social. Seguindo adiante, nós vamos agora observar um exemplo de hipérbole. E a hipérbole acontece de maneira contrária ao eufemismo, vamos dizer assim. Enquanto o eufemismo estava suavizando, a hipérbole quer exagerar o conteúdo da mensagem para que a expressão se torne ainda mais forte, não é? Então, olhem só o nosso exemplo. Observem o seguinte: quando se diz te dei o sol, te dei o mar para ganhar seu coração, um outro texto de canção. Ora, de maneira, vamos dizer assim, literal, é possível que alguém dê o sol ou o mar como presente para alguém? Não é possível, né? Entretanto, o eu lírico dessa canção com certeza quer demonstrar aí para a pessoa que é o alvo de seu afeto, que ele está ali disposto a lhe dar tudo que esteja ao alcance dele e às vezes até um pouco mais. Então ele exagerou na sua expressão justamente para demonstrar aquilo de que ele é capaz, certo? Seguindo adiante, agora iremos observar um exemplo de paradoxo. E o paradoxo, estejamos bastante atentos, porque ele é semelhante ao outro exemplo que iremos explorar, mas tem uma diferença fundamental. Porque o paradoxo é o uso de sentidos que são contrários, né? E aparentemente absurdos. E esses sentidos contrários e absurdos vão mostrar para nós, dentro do contexto em que aparecem, uma contrariedade que nós chamamos de contrariedade ilógica. Normalmente se utiliza o paradoxo justamente para expressar situações que são contraditórias para nós seres humanos, como por exemplo a expressão do amor. O sentimento amoroso é muitas vezes contraditório para nós seres humanos, difícil de compreender. Então o paradoxo acaba sendo utilizado para traduzir esse sentimento. Então olhem só este exemplo que temos aí. O mito é o nada que é tudo. Ora, como que pode, ao mesmo tempo, uma coisa ser nada e ser tudo? Isso é contraditório, não é? Da nossa lógica cotidiana, no nosso dia a dia, isso não faz lá muito sentido. Então, aqui temos um exemplo de paradoxo, porque juntamos aí ideias, né, que são contrárias, nada e tudo, mas para construir uma contrariedade que não tem lógica, ela é ilógica. Guardem bastante essa diferença, porque, aliás, essa característica, por quê? Porque ao lado do paradoxo, agora a gente vai conhecer a antítese. E a antítese, ela também vai aproximar ideias, palavras que têm sentidos contrários. Porém, a diferença está que essas contrariedades são mais comuns para o nosso cotidiano, são mais lógicas, pertencem aqui à nossa vivência. A gente entende essa contrariedade. Então, trouxemos um outro trecho de música justamente para exemplificar. Por exemplo, quando se diz: não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Notem que nesse trecho de canção, o que nós temos exatamente são contrariedades que são comuns do nosso cotidiano. São contrariedades que são lógicas na nossa vida cotidiana. E aí, notem que a existência do som é justamente o contrário do silêncio da nossa vida cotidiana. A existência da luz é exatamente a contrária da escuridão, né? Da existência da escuridão. Então,
Tudo isso faz parte do nosso cotidiano e é lógico para nós. Então aí está a diferença entre antítese e paradoxo, justamente a questão da lógica ou da falta de lógica. Ok, pessoal? Então, agora nós finalizamos os nossos exemplos de figuras de pensamento. E já que nós finalizamos, vamos colocar este conteúdo em prática com o nosso Aplicando. O conteúdo sobre figuras de pensamento pode aparecer em questões como esta que nós adaptamos do Enem de 2001. Esta questão diz o seguinte: paradoxo é uma construção textual que agrupa ideias contrárias. Nas alternativas abaixo estão transcritos versos retirados do poema O Operário em Construção. Pode-se afirmar que ocorre um paradoxo em. Então, fiquemos atentos ao seguinte elemento deste enunciado. Nós já temos o conceito sobre o que é o paradoxo. Então, já sabendo o que significa essa figura de pensamento, a nossa missão é justamente identificar em quais dos trechos estamos diante de um paradoxo, ok? Lembrando que, por ser um poema, é um gênero textual que é propício ao surgimento de figuras de pensamento, como é o caso do paradoxo. Então, vamos conhecer as alternativas? Observem só. Na letra A, expressa o seguinte: era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Na letra B, temos o seguinte: a casa que ele fazia, sendo sua liberdade, era a sua escravidão. A letra C expressa o seguinte: naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. E na letra D, ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Então, pelos trechos destacados, nós já podemos perceber que estamos falando de um operário que trabalha em construção de casas, de prédios e assim por diante, ok? E aí, qual seria destes trechos que trouxe para nós um paradoxo? Então, nosso gabarito aponta o seguinte: temos um paradoxo na alternativa B, na qual temos o seguinte: a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Ora, se observarmos esses dois termos contrários que estão aí, liberdade e escravidão, eles são contrários um ao outro. Porém, notem que os dois elementos estão fazendo referência à casa, ao processo de construir a casa, na verdade. Então, como pode, por exemplo, que este mesmo ato seja ao mesmo tempo liberdade e escravidão? Então, se considerarmos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, essa contrariedade foge da nossa lógica. Por isso que temos uma contrariedade ilógica. Então, trata-se de um paradoxo. Claro que, considerando que este é um texto poético, há um objetivo de expressão para essa contrariedade, que é o que nós comentamos no nosso gabarito comentado. Olhem aí. Os versos presentes na alternativa selecionada mostram que o operário poderia fazer algo que lhe trouxesse independência, porém sua profissão tornava-lhe escravo de sua rotina de trabalho. As ideias contraditórias presentes nesses versos justificam a marcação na alternativa B, indicando que estamos diante de um paradoxo. Ok, pessoal? Então, agora que exercitamos, vamos às nossas considerações finais. Nesta aula, trabalhamos com o conceito de figuras de pensamento. Nós aprendemos que as figuras de pensamento buscam justamente produzir contextos em que as palavras possam produzir significados diferentes daqueles que são comuns no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Como exemplos de figuras de pensamento, conhecemos, por exemplo, o paradoxo. E o paradoxo, ele vai aproximar palavras que tenham uma significação contrária, mas vai gerar uma contrariedade que foge da lógica do nosso cotidiano. É uma contrariedade ilógica. Ao lado do paradoxo, também conhecemos a antítese. E a antítese é bem parecida com o paradoxo, mas tem uma diferença importante. A antítese também vai aproximar palavras que são contrárias, porém essa contrariedade que será produzida é uma contrariedade que é lógica.
que faz parte do nosso cotidiano, que está mais de acordo com a nossa vida cotidiana, com o nosso mundo, vamos dizer assim. Além desses dois exemplos, nós também aprendemos sobre a hipérbole. A hipérbole acontece quando se quer exagerar a mensagem, exagerar os sentidos presentes ali naquele contexto. Além da hipérbole, também conhecemos a personificação. E a personificação acontece quando atribuímos ações ou qualidades que são próprias dos seres humanos a elementos, seres que não são humanos, como, por exemplo, plantas, objetos e assim por diante. Por fim, conhecemos o eufemismo. E o eufemismo acontece quando se quer suavizar alguma mensagem que socialmente pode soar pesada, pode soar como um tabu, ok? Antes de encerrar esta aula, temos um recado para você. Siga as nossas redes sociais. O nosso endereço é @contraturnodigital. Assine também o nosso canal no YouTube. Estamos esperando você por lá. E nós encerramos este momento do Contraturno Digital por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau!